A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica, ainda no modo online, e eu gostaria de iniciar com uma oração desta manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta manhã louvar a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos com cujo propósito é aprendermos a Tua palavra, Pai. Pedindo que o Teu Espírito nos ajude, que nos capacite neste momento, Senhor, para podermos transmitir o ensino da Tua palavra. Visita cada irmão, cada irmã que neste momento está em seu lar, no seu trabalho, e aqueles que irão assistir, ouvir esta aula, Pai. E que possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém. Então, a lição de número 2 tem como um tema o propósito dos dons espirituais. O tema do trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos aí caminhando para a segunda lição. Pode passar, Cássio. E a leitura diária, estou colocando todos os dias na página da igreja. Espero ter ajudado os irmãos aí na edificação do conhecimento da palavra de Deus. O texto áureo, ele diz assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Eu também escrevi aqui na nova versão transformadora o texto áureo. Eu acredito que fica melhor na compreensão. Diz assim: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. E a verdade prática nos diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, ela está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, do versículo 8 ao versículo 11. E ele nos diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartido particularmente cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Os objetivos da lição é conscientizar-lhe que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Então não existe uma classe de pessoas superiores porque são usados em determinados dons específicos. Compreender que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Saber que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Tem os tópicos da lição, que os dons não são para elitizar o crente, edificando a si mesmo e edificar todo o corpo de Cristo. A introdução, ela nos diz assim: qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? Se será aí
o centro da nossa lição, né? Qual é o propósito dos dons espirituais? O propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. 1 Timóteo 3,15. O ponto central da lição é: os dons são atuais e bíblicos. A gente já trabalhou essa questão da atualidade dos dons, não vou me atentar muito nisso, né? E o tópico 1, ele vai tratar sobre os dons não são para eletizar o crente, ou seja, não existe, quando eu sou usado pelos dons, eu não me torno superior ou melhor aos demais irmãos. E aí o tópico 1, 2 e 3, assim, a igreja de Coríntio, a igreja coríntia é uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons não são sinal de superioridade espiritual. Então, olhando o primeiro tópico, subtópico, diz assim, a igreja coríntia. A igreja em Coríntio localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Coríntio era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. O apóstolo Paulo, ele na sua segunda viagem missionária, é quando a igreja recebeu a visita do apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo 8. Pode até dar mais uma passada no slide, Paulo, Cássio. E aí, a gente tem a informação da visita do apóstolo Paulo. A igreja de Coríntio era... chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Interessante aqui, trabalhando uma questão do contexto histórico nesse subtópico, por que a gente vai ver, por que os coríntios eles fizeram mau uso dos dons, né? E a própria carta, Paulo, no primeiro capítulo, no versículo 7, ele vai dizer, por exemplo, ele diz assim: uma vez que nenhum dom espiritual lhes faltava, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra que a igreja de Coríntio nenhum dom faltava. E a gente, mais para frente, a gente vai ver, quando trabalhar os dons, vai ver como há uma diversidade enorme de dons na igreja de Coríntio. Mas só olhando um pouco para o contexto histórico, para a questão social das pessoas da cidade de Corinto na época quando a carta é escrita. A cidade, ela é uma cidade muito rica, próspera. O comércio ele era o centro, né, centro do comércio, graças à sua localização. Ele ficava num istmo, que é uma porção de terra que tem um mar, e de um lado tinha a cidade de Lequel e do outro lado a Cesareia. Então, os navios atracavam de um lado da parte da terra, e do outro lado também tinha o mar, que então dos dois lados tinha as embarcações que paravam. Então era um centro comercial muito rico, e isso também vinha pessoas de várias localidades do mundo. Então era uma cidade culturalmente muito rica, né? Pessoas de diversas etnias se encontravam ali. Uma coisa também importante também, que era a questão da cidadania romana. Então era uma cidade que tinha muito essa questão da cidadania romana. E o que isso mostra? Por exemplo, o privilégio, que era visto como um privilégio, uma virtude, e tinha uma questão da posição social da pessoa. Então a cidadania romana, ela dava um posicionamento social diferenciado para a pessoa. Então ela tinha um destaque na sociedade. Por ser uma cidade comercialmente rica, próspera, então se a gente fosse usar uma palavra moderna hoje, seria uma cidade
uma cosmopolita por causa da diversidade cultural, de comércio, seria uma grande metrópole. Hoje, se a gente fosse comparar no mundo hoje, uma cidade parecida com Corinto, seria Hong Kong. Hong Kong hoje ela é uma cidade muito parecida com Corinto, porque o porto de Hong Kong ele recebe embarcações, comércio de todo mundo. É um dos portos mais movimentados do mundo. Então seria uma cidade muito parecida. Para nós aqui no Brasil, por exemplo, Porto de Santo é também uma região que recebe muitas embarcações. Então, aí se tem outras questões, por exemplo, esporte, turismo. Tinha uns jogos istmos que chamavam aqui, que também reunia lá, que só as Olimpíadas tinha mais importância. Tinha também a disputa de diversas expressões artísticas, aí tinha questão de música, de poesia. Então era uma cidade muito rica, vamos dizer assim, no conhecimento, nessas coisas. A riqueza, né? A riqueza e relacionamento. Havia um conceito na igreja na cidade de Coríntio que era o benfeitor e os beneficiados. Então, por exemplo, uma pessoa que ajudava um outro, uma pessoa que tinha uma posição muito destacada socialmente, economicamente. Então, uma coisa, por exemplo, quem financiava esses eventos culturais eram as pessoas mais prósperas, que tinham boa posição social. Então, ao fazer isso, ela financiava esses eventos, então ela era vista como um beneficiador disso. Então, ele era um benfeitor da cidade. Só que assim, ele não fazia isso só por bondade. Então, ele fazia isso porque, ao fazer isso, as autoridades da cidade o reconheciam essas pessoas como pessoas importantes para a sociedade da época. Então, por que isso é importante? Porque a gente vai ver que na igreja de Coríntio, né, olhando para o aspecto cultural, uma das coisas que o apóstolo Paulo vai tratar logo nos primeiros capítulos, ele vai falar muito da questão do conhecimento, ele vai falar que o conhecimento dele não veio de origem humana, que é uma coisa que era muito assim apreciada pelos coríntios. Era uma questão muito difundida no mundo, principalmente da cultura grega e principalmente na região de Coríntio, que era onde a filosofia era bem difundida. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque havia um conceito, um modo de pensar dentro da cidade que vai influenciar a forma como a igreja ela se relaciona. Isso vai causar as divisões. Então, por exemplo, as pessoas na questão, adiantando um pouquinho na questão dos dons espirituais. Por isso que aquelas pessoas que falam em língua ou que profetizam, elas vão se sentir mais superior ao outro. Primeiro porque como é um dom que se manifesta na forma de expressão, né, na forma do falar, então é uma coisa que chamava-se atenção. Então isso vai ser vamos dizer assim, uma razão para alguns cristãos na igreja de Corinto vão se achar superior ao outro. E porque isso vai refletir o quê? A própria aspecto cultural da época. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque, por exemplo, hoje, quando a gente olha para a questão, eu sempre tenho falado isso quando a gente tem a questão cultural. No mundo que a gente vive hoje, a gente também é impactado pela forma de pensar. A igreja sofre influência de vários modos de pensamento, modos filosóficos. Por exemplo, tem uma coisa hoje no mundo que é a questão secular, que é o pensamento secular. Eu gosto desse livro, eu comprei ele agora e até terminei de ler ele, que é do Sproul, que faça a diferença. E ele fala assim, o impacto cristão na cultura e na sociedade. Então hoje, um dos pensamentos que é dominante no mundo, que é a questão do secularismo. Então, todo lugar onde você vai estudar sobre comportamento
da Igreja da Sociedade, você vai ver alguns autores cristãos trabalhando sobre o secularismo. E o que o secularismo ele professa, né? O que ele vende como verdade absoluta? E aí tem uma coisa que ele trabalha, comentando sobre o secularismo, o Sproul, e aí ele vai trabalhar dentro do contexto americano, mas aqui ele vai definir, vai fazer uma diferença no modo do secularismo ver a vida e a forma do cristianismo ver a vida. Ele diz assim: a cosmovisão bíblica tem uma visão de longo prazo de prazo da vida humana. Esse prazo é muito longo que o do secularismo. Então, o cristianismo, ele se preocupa. Qual é a visão? É a vida, ela não é só a vida, ela não está relacionada só nesse momento agora, só na nossa existência aqui na Terra. O cristianismo, ele mostra também uma vida após a morte, uma vida eterna, uma vida que terá continuidade. Então, o cristianismo não está centrado só no que ocorre agora, tá? Então, o cristianismo, ele não é materialista, tá? Então, a gente tem que viver a vida aqui. Não, ele está preocupado com a vida após morte, com a eternidade. Então, é uma visão de mundo a longo prazo para a vida humana. Já o secularismo, já para o secularismo, toda a vida, todo o valor humano e toda a atividade humana deve ser entendida em relação ao tempo presente. Então, essa visão é a visão que influencia todo mundo. Aí ele vai trabalhar várias questões filosóficas, positivismo, vai falar sobre humanismo, existencialismo, pragmatismo, pluralismo, hedonismo. Então ele vai falar sobre várias formas de pensamento que influencia a sociedade. Por exemplo, se a gente for pegar dentro do contexto brasileiro, até pegando essa questão do contexto, o Brasil, nas suas elites, naquelas pessoas pensantes, qual é o pensamento que impacta muito, depende da classe que a gente está falando. Quando a gente fala da elite pensante no Brasil, que são os intelectuais, muitos políticos, eles são muito influenciados pelo humanismo, que vem da Revolução Francesa. Então, se você pegar os pensadores, ver eles falando, eles sempre vão se falar da Revolução Francesa, como isso fez com que a humanidade olhasse mais para o ser humano. Então, a nossa modo de pensar nas classes superiores, vamos dizer assim, na elite, é esse tipo de pensamento que influencia, tá? Então, ali na literatura. Então, só que aí que tem uma coisa interessante. A elite pensa de um jeito, só que o povo, na sua grande maioria, tem uma maneira mais, vamos dizer assim, conservadora. O brasileiro é muito religioso, crê muito em Deus. Talvez por isso que, vamos dizer assim, a igreja evangélica protestante, ela conseguiu assim, aumentar as suas fileiras na classe C, D, uma coisa assim. Então, ponto. Então, a questão da formação cultural, que é a visão do ser humano de mundo, ela vai impactar na igreja. E aí, por isso que Paulo vai trabalhar essa questão que o cristão não deve ser influenciado pelo seu modo antigo de viver. E aí, esse era o contexto. Então, toda a prosperidade da cidade, essa questão da diversidade cultural, vai dar impacto porque muitas pessoas vão querer trazer esse modo de pensar para a igreja e aí vai ter problema, tá? Então eu espero ter ajudado nessa questão no primeiro momento. Não dá para a gente trabalhar mais por causa do tempo, entendeu? Então, esse primeiro ponto. O segundo é uma igreja de muitos dons, mas carnal. E ele diz assim: uma igreja de muito dom, mas carnal. Os dons do Espírito, concedidos por Deus à igreja de Coríntio, tinha por finalidade preparar e santificar
para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. E a igreja de Corinto não usava corretamente os dons que receberam do Pai. Tinha em seus meios divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Quando a gente vê Paulo falando em 1 Coríntios 3, diz assim, irmão, quando estiver com vocês, não pude falar como espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. O versículo 3, capítulo 3, versículo 13, ele vai assim, porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas deste mundo? Então, é interessante isso, uma igreja que é rica nos dons, uma igreja que recebeu essa graça de Deus, só que é uma igreja influenciada pela carnalidade. Tem irmãos que não nasceram de novo, tem irmãos que ainda querem viver dentro da igreja conforme era na sociedade, por causa da posição social que eles tinham. Eles achavam que isso, dentro da igreja, lhe dava direitos, superioridade sobre o outro. Então eles trazem a forma como vivia no mundo e querem viver dentro da igreja. E aí, Paulo faz ele dá essa orientação e mostra como que ele não pode falar com esses irmãos como fossem espirituais. Então, uma igreja com muitos dons, mas uma igreja carnal. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja não são propriamente indicadores da seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja que predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. E aí, a igreja de Corinto ela é uma referência para nós bíblica, porque você vê, é uma igreja rica nos dons, mas que existe carnalidade, existe imoralidade, existe divisões, invejas. Então, a manifestação dos dons da igreja não quer dizer que essa igreja é composta de pessoas espirituais. Então, não é só a manifestação dos dons. Tá? O dom, 3 aí, o dom não é um sinal de superioridade espiritual. A gente chegou até a trabalhar isso de uma forma bem resumida na lição passada. Creio que realmente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas por bondade e misericórdia de Deus. A própria leitura bíblica clássica vai assim, lá no capítulo 12, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. Você vê que quem vai distribuir os dons é o Espírito Santo. Então não é a capacidade espiritual que vai determinar se a pessoa vai receber o dom ou não. Quem vai repartir o dom, quem vai dar o dom é o Espírito Santo. Então, o dom é um favor imerecido de Deus. Então, ele não está dando o dom para a pessoa porque a pessoa merece o dom, ou porque a pessoa é mais espiritual do que a outra. Isso não é o que vai determinar. Quem vai repartir é o Espírito Santo. Por isso que a forma como eu uso os dons vai determinar se eu sou uma pessoa espiritual ou não. Então é a forma como eu uso os dons. E aí já a gente vai entrar na questão da edificando a si mesmo e os outros, no tópico 2. A gente vai abordar mais essa questão. Então, o dom não é um sinal de superioridade espiritual. Se a pessoa está sendo usada pelo dom, é porque Deus, por meio do Espírito Santo, deu esse dom para ela. Aí, dentro do tema qual é o objetivo de ser usado pelo dom? Né? É a edificação do corpo. Tá? A edificação do corpo é a finalidade do dom. O dom, ele tem como finalidade última eu ser usado pelo dom
para beneficiar o outro, o próximo. Tá? Então, então, só para terminar, ó, ele diz assim, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossas consciências e convencer-se de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, síntese do tópico. Os dons espirituais, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser usados para elitizar o crente. Então, ao ser usado pelos dons do Espírito Santo, eu não me torno superior a outra pessoa. Entendeu? Amém? Então vamos para o outro tópico. O ruim de nós fazermos online é que não dá para fazer a interação, né? Eu tenho aquele irmão que levanta a mão, que faz a pergunta, que tem uma dúvida, tá? A gente não consegue ver qual que é a dúvida, tá? Dos irmãos. Mas o primeiro tópico trabalha nesse sentido. Então, só recapitulando, né? Essa questão do modo de pensar, e quando nós viemos para a igreja, por isso que a questão de ser nova criatura, de nascer de novo, e Romanos 12, eu já sempre cito ele, Paulo vai mostrar como que eu evidencio que eu nasci de novo, a partir do versículo 3 do capítulo 12, porque eu não me acomodo ou não me amodo com o padrão deste mundo. Tópico 2, irmão. Deu uma caída aí na internet aí, então vamos de novo aí. Vamos lá. Então, tópico 2. Tópico 2 é edificando a si mesmo e aos outros. Então, a gente vai trabalhar essa questão a questão de edificando a si mesmo e edificando os outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 4, 4. Tá? O apóstolo estimulava os crentes da igreja em Coríntio a cultivar a sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedida pelo Espírito Santo. Só um ponto aqui. Nós somos pentecostais e cremos na autoridade dos dons e cremos que ao sermos usados pelos dons espirituais, especificamente em falar em línguas, né, que aí há uma discussão, mas eu não vou entrar nela, mas quando eu falo em línguas, quando eu vou orar e ao falar em línguas desconhecidas, eu estou edificando a mim mesmo. Espiritualmente eu estou sendo edificado, tá? E aí tem uma outra questão, que tem a questão do falar em línguas quando estamos na comunidade, quando a gente está na igreja reunido e aí no momento do culto os irmãos falam em língua. Então naquele momento também os irmãos estão sendo edificados. Então a gente não sabe o que ele está falando, mas é uma conversa particular entre quem fala em línguas e Deus. Então, naquele momento, ele está sendo edificado por Deus. Tá? Então, tem essa edificação de a si mesmo dentro daquilo que a gente crê no pentecostalismo. Então, a gente crê, e Paulo diz isso em 1 Coríntios, é um conceito bíblico, 1 Coríntios 14, 14, diz assim, quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, está ocorrendo uma edificação. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em língua e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Paulo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Aí vamos até ler aí, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz assim,
O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busque os dons que fortalecerão a igreja toda, que é a nossa leitura do texto áureo. Então, por exemplo, se eu tenho um dom, qual é a finalidade? Para que eu vou usar o dom? Eu sempre puxo a sardinha para minha brasa, né? Porque qual é o meu dom? Meu dom é ensino. Então, para que eu vou acumular conhecimento? Para que eu vou aprender mais? Qual é a finalidade de eu aprender? Quando a gente entrar nos dons ministeriais, a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas pegando a questão da lição, né? Que a lição é o propósito dos dons espirituais. Então, qual é o meu propósito como professor de escola bíblica, ou como se fosse assim, os dons ministeriais, seria o dom do ensino, o dom de mestre? É que esse dom seja exercido para a edificação dos irmãos da igreja. Então, o benefício é isso. Eu vou me esforçar, porque assim, no caso do dom que eu creio que recebi, porque o dom que eu recebi é um dom que ele exige assim eu preciso da capacitação sobrenatural de Deus para transmitir o conhecimento, mas eu preciso fazer a minha parte. Por exemplo, eu preciso me aprofundar nos temas, me aprofundar na doutrina bíblica, né, no conhecimento da doutrina bíblica, e olhar como que essa doutrina era aplicada principalmente no primeiro século, e como que eu vou aplicar, que é a questão da contextualização, tá, nos nossos dias modernos. Um exemplo, voltando para o primeiro tópico lá, quando falou da igreja coríntia. Um exemplo, se a gente for pegar em modos gerais, a gente vai ver que nós não somos muito diferentes da mentalidade dos coríntios, entendeu? Porque nós somos influenciados pela cultura onde nós vivemos. E se nós deixarmos a cultura secular nos influenciar, lendo o tópico que eu li aqui do livro do Sproul, Faça a Diferença, então o secularismo diz que a vida deve ser vivida agora. Então eu não devo me preocupar com a vida eterna, porque o secularismo ele anula a pessoa de Deus. Então o sobrenatural, a vida após a morte, para o secularista isso não tem razão de existir. Então, como cristão, eu não posso viver. Como é que eu vou aplicar isso? Paulo diz que se nascemos de novo, nós temos que pensar nas coisas que são do céu. Ele vai falar isso lá em Colossenses. Então, logo, claro, a minha vida aqui, eu devo viver a minha vida, todos os benefícios que eu recebo, os bens materiais. Claro, Paulo vai assim, aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Então eu tenho que ver o bem-estar da minha família. Só que, como cristão, eu tenho que olhar e ver, por exemplo, olhando agora para a Igreja Sopro Divino. Será que na Igreja Sopro Divino, por exemplo, nós estamos passando um momento difícil no mundo. Nós temos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, irmãos que estão passando por problemas sociais. Então, como que eu posso ajudar com aquilo que Deus tem me dado? No meu caso específico do dom do ensino. Então, como é que eu posso ajudar na questão de ensinar os irmãos a olhar para o que está acontecendo? Por exemplo, eu tenho olhado muito para os irmãos, a gente olha muito para a questão escatológica. Então, se eu fosse ensinar hoje, irmão, se tudo isso que está ocorrendo é sinais da volta de Jesus, o que Jesus disse? Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, nós temos que olhar para o céu e se alegrar porque a redenção está próxima. Jesus está voltando. Então, logo está para acontecer o escatom, que é o fim de todas as coisas, onde estaremos com Ele. Então, isso seria um ensino de encorajamento, vamos dizer assim. Só que também eu tenho que olhar para a questão material. Se um irmão meu aqui na Sopro Divino, que é o lugar onde eu cultuo, é um lugar onde nós nos relacionamos dentro da comunidade cristã, ou seja, são as pessoas que estão mais próximas de mim como igreja, como corpo de Cristo. Então, como que eu posso ajudar algum irmão? Então, assim, eu posso comprar uma cesta e doar para a igreja,
eu posso pegar, no caso, a gente sabe, tem a questão do dízimo, o meu dízimo vai vir para a igreja e a igreja vai socorrer aqueles irmãos que estão em dificuldade, dar uma oferta específica para que a igreja possa ter condição de socorrer os irmãos que estão em dificuldade. Então, não é só, por exemplo, no dom, no meu caso, no dom espiritual, mas se eu também tenho condição de ajudar materialmente algum irmão, logo eu estou edificando o outro, tanto com o dom espiritual que Deus me deu na questão do ensino, mas também na questão material, naquilo que Deus tem me proporcionado na minha vida financeira. Então, uma coisa não anula a outra. Então, porque essa questão dos dons, ela é muito difícil de a gente entrar, porque os dons, eles são ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, mas também Deus, o Espírito Santo pode potencializar um dom natural. Então, porque aquele dom, uma pessoa um exemplo, ficando na questão financeira, tem pessoas que têm a habilidade de ganhar dinheiro. E essa pessoa que tem a habilidade de ganhar dinheiro, por meio de uma capacitação espiritual de Deus, ele vai ser uma pessoa generosa. Ele vai ser uma pessoa que vai investir no reino de Deus. Logo vai socorrer várias pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem, eu estou vendo o Davi aqui, o Davi ele é um músico, então ele também pode usar o dom que Deus lhe deu de tocar instrumento e fazer com que as pessoas adorem a Deus no momento de culto. Então, o dom que Deus te deu, e quando você usa em benefício do próximo, e aí o próximo aqui, principalmente na questão da igreja local mesmo, a gente está edificando o corpo de Cristo, tá? Então, edificando a si mesmo, edificando os outros. Agora vamos para o subtópico de número 3, que é edificando até o não crente. Embora o próprio Paulo falasse em línguas e enfatizava a profecia, porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Pode dar mais um passo aí? E assim, todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14 e 23, que diz assim: ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja, ouvirem todos falar em língua, pensarão que vocês estão loucos. Tá? Então, a forma, aí aqui Paulo está falando, aquela questão, a gente vai abordar mais isso, mas como que eu edifico uma pessoa que não é crente? Então, por exemplo, nós temos as nossas reuniões do culto público, vamos dizer assim, nós temos a reunião do culto público. Logo, então a gente está reunido ali. E a gente sabe que, como nós cremos na atualidade dos dons espirituais, pegando especificamente a questão da profecia, quando Deus usa uma pessoa para essa pessoa transmitir algo de Deus. Então, quando um descrente ele chega e ele vê pessoas falando línguas que muitas vezes nem nós sabemos o que nós estamos falando, nós não compreendemos o que estamos falando, a gente sabe que pode haver a interpretação, mas na maioria das vezes, no culto pentecostal, as pessoas falam em línguas, né, em várias localidades dentro da nave da igreja, e se o descrente ele ouvir isso e ele não ter o entendimento do que está sendo dito, ele não foi edificado em nada, porque ele não compreendeu o que é aquilo. Então, quando o dom de profecia se manifesta, por exemplo, e Deus revela o segredo do coração daquele descrente, Deus fala de uma forma que ele compreenda, ele fica atônico, porque Deus está se comunicando com ele. Claro, a gente, por ser pentecostal, a gente sabe que Deus pode revelar alguma coisa, dizer algo que aconteceu na vida dessa pessoa, dizer que vai acontecer alguma coisa. Então, Deus pode edificar, Deus pode exortar, Deus pode encorajar.
Então essa pessoa está sendo edificada, o não crente está sendo edificado. E aí também tem a questão da profecia, quando a pessoa está ministrando a palavra de Deus. Então a pessoa está ministrando a palavra de Deus e Deus está usando essa pessoa em um caráter profético, né? Deus também por meio da palavra está revelando o segredo do coração. Então aquela pessoa que é descrente, ela está sendo edificada. Deus está falando com ela. Então o Deus está falando com ela por meio do dom que o Espírito Santo lhe deu, que o Espírito Santo lhe capacitou. Acho que a palavra mais correta é que o dom que o Espírito Santo lhe capacitou. Porque os dons espirituais não são nossos, não são propriedades exclusivas nossa. Então, por que há uma diversidade de dom? A própria diversidade dos dons mostra que, primeiro, não há uma lista fechada de dons, que o Espírito pode usar as pessoas em vários dons que, por não ser listado, pode ser um dom que não está, vamos dizer assim, no texto bíblico. Deus pode usar e por isso que não é algo limitado, não é algo assim, ó, aquele irmão tem o dom de profecia, é dele, não é assim. Aquele irmão tem o dom de exercer misericórdia, não, porque o dom é dado às pessoas. Então, várias pessoas na igreja podem ter dons diferenciados. Então, essa diversidade mostra, primeiro, que o dom não é nosso, que o dom foi dado por Deus e que é uma capacitação sobrenatural de Deus. Tá? E o 2, e como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem em reunião não entender o que está sendo falado. Paulo vai falar isso no capítulo 14 de 1 Coríntios, no versículo 9. Ele assim, o mesmo acontece com vocês, se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que está dizendo? Será o mesmo que falar ao vento. Então, a gente tem que se preocupar, olhando essa questão aqui da edificação do tópico 2, primeiro, eu vou falar em línguas para edificação própria. Então, o dom espiritual, ele pode edificar a mim mesmo. De novo, puxando sardinha para minha brasa. O dom de ensino. Quando eu vou pesquisar o assunto, eu nem mostrei aqui, por exemplo, esse livro é um livro que eu tenho usado como base para o estudo desse trimestre, que é um comentário expositivo de 1 Coríntios, do Preben Wag, a editora Vida Nova. Então, por exemplo, eu tenho lido muito esse livro como apoio dessa lição desse trimestre. É um livro, vamos dizer, um livro de apoio meu teológico. Então, o que eu tenho aprendido com esse livro sobre a primeira carta de Corinto tem edificado a minha vida. Então, eu tenho aprendido muito mais e isso edifica a mim mesmo. Então, o dom, né, a gente falou do dom de línguas, mas o dom também nos ajuda a crescer espiritualmente. Desde que a gente tenha essa consciência que o dom não é meu, não é uma capacidade humana minha, tá? Eu gosto de ler um texto eu gosto de um texto que é o texto do Bezaliel. O Bezaliel, a gente vai ver que ele é um artesão, então ele já tinha uma habilidade, né, em Êxodo 35, quando vai construir o tabernáculo. Então ele tinha a habilidade de trabalhar com determinados materiais para formar algo. Só que a gente vai ver que quando Deus enche ele com o espírito de engenhosidade, pegando a versão da NVI, eu gosto dessa palavra engenhosidade, que é a capacidade criativa de trabalhar com as coisas que já existem. Quem é engenheiro sabe. O engenheiro, ele pega uma tecnologia existente e ele vai aplicar no seu dia a dia. Tá? Então, essa questão, mas o que ele tinha que entender? Ele sabia fazer aquilo, só que ele tinha que ter uma capacitação sobrenatural, e é isso que ele vai receber, ele e o outro, para o quê? Para ele entender
vamos dizer assim, Deus deu um croquis para ele, né? Deu um modelo para ele fazer. Então, dentro daquele modelo, ele tinha que entender, ter uma capacitação sobrenatural, como que ele teria que pegar uma coisa espiritual e fazer um modelo com coisas materiais. Então ele tinha que ter essa capacidade espiritual para entender o que Deus queria que ele fizesse. Tá? Então, essa questão do dom, dessa capacitação de Deus. Então, aí quando Deus vai nos usar por meio dos dons, muitas pessoas sabem o que fazer novamente. Por que eu falo de mim? Porque é o dom que Deus me usa. Eu tenho, por exemplo, eu sei os métodos de estudo, qual é a melhor maneira de estudar. Por exemplo, um exemplo de estudo, pegando um dom que Deus me usa. Eu sei, por exemplo, para mim entender melhor um assunto, eu tenho que ler ele, talvez, de 4 a 5 vezes durante o dia. Depois, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar explicar isso com as minhas palavras, tá? E repetir isso. Então, esse método de repetir, de ler algumas vezes, depois tentar explicar com as minhas palavras, é uma maneira que eu tenho de compreender o que eu estou falando, de memorizar o que eu estou falando. Então, quem ensina não tem muito para onde correr. Você tem que ler muito sobre o assunto, tem que comentar sobre o assunto, pesquisar várias fontes para poder ter uma boa argumentação. Então, para quê? Para que o dom precisa ser exercitado. Então, todos os dons devem ser exercitados. Paulo vai falar isso em Romanos 12. Tá? Então, essa questão da edificação, seja ela a si mesmo, seja ela a edificação dos outros e os não crentes, então, se Deus me deu o dom, eu devo exercitar o dom. Só que tendo como base e fundamento. O dom é dado por Deus, não é uma capacitação humana. E aí a gente vai entrar no próximo tópico, o que é mais importante para eu poder exercitar o dom. Então, síntese do tópico 2 os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Então, o primeiro ponto é esse. Então, ainda que eu seja edificado, só que a edificação principal é a vida do outro. Tá? É a edificação do outro. O tópico 3, ele vai edificar todo o corpo de Cristo. Uma coisa interessante nessa questão do corpo. O corpo de Cristo. Esse livro que eu mostrei para os irmãos, é interessante que ele vai mostrar, por exemplo, que essa questão do corpo, né? Que é uma metáfora que Paulo usa muito, só que não é uma metáfora exclusivamente do Paulo. Era uma metáfora muito usada no mundo antigo. Claro que Paulo vai dar uma conotação diferente nessa metáfora do corpo. Uma coisa interessante, por exemplo, na fábula do egípcio Esopo, ele fala sobre o ventre e os membros. É uma fábula que ele fala sobre os pés, que argumentava que eles levar o ventre de um lado para o outro, enquanto o ventre argumentava que ele sustentava a força do pé. Então, pé, eu levo você para todo lugar, mas o ventre fala, mas quem alimenta os pés sou eu. Então, essa questão de independência, um depende do outro. Também tem um filósofo, um pensador que é contemporâneo do apóstolo Paulo, que é o Sêneca, e ele também usava a metáfora do corpo, que era essa forma, essa figura de linguagem era muito usada no mundo antigo para falar sobre hierarquia, sobre essa questão mútua de um ajudar o outro, tá? Quando Paulo vai usar essa figura, essa metáfora, ele vai anular a questão hierárquica, tá? Não vai ter essa conotação hierárquica de superioridade. Por exemplo, o Sêneca diz assim: se a mão desejasse fazer mal aos pés, os olhos à mão, assim como todos os membros do corpo, estão em harmonia uns com os outros, porque é vantajoso para que todos os membros individuais
permaneça ilesa. Também a humanidade deve poupar o homem individual, pois todos nasceram para uma vida de comunhão e a sociedade só poderá se manter ilesa por meio da proteção e do amor mútuo das suas partes. Então ele leva isso para uma questão da humanidade. Então quando um ser humano depende do outro, há uma harmonia entre a humanidade. Também essa metáfora vai ser empregada, por exemplo, na questão quando cai no mundo grego a questão do Egito, aí vai colocar, por exemplo, os pés, que era o soldado dentro de uma conotação militar, e no caso, o ventre seria os generais. Aí aqui tem toda uma conotação de superioridade, de hierarquia, que não vai ser a ideia do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele usa a figura de linguagem, quando a gente vê o capítulo 12 do versículo 24 de 1 Coríntios, ele vai falar assim: enquanto os mais honrosos não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidar das partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que que todos cuidem uns dos outros. Quando ele fala dessa questão aqui das partes menos honrosas, alguns comentaristas vão trabalhar o quê? Porque, voltando lá para o começo da lição, da questão do mundo dos coríntios, como eles viviam. Então não tinha a questão do benfeitor e do beneficiado. Tinha a questão da cidadania romana, que dava uma posição social para a pessoa. Então, dentro da estrutura da sociedade coríntia, você tinha o benfeitor. Provavelmente, possivelmente, a ceia do Senhor, o capítulo 11 é um capítulo que vai mostrar como que havia uma acepção de pessoas na própria ceia. Então, dentro do mundo, vamos dizer, coríntio, você tinha o benfeitor. Então, tinha uma pessoa que era próspera, então ele tinha uma casa grande. E dentro da casa, ele tinha dois lugares. Tinha um lugar que era uma sala luxuosa, onde as pessoas comiam e reclinavam para comer, e tinha um outro lugar que era o átrio, que era onde as pessoas comuns ficavam, e essas pessoas, o vinho era de péssima qualidade, a comida era o que sobrava. Então havia uma diferenciação, havia uma separação de pessoas. E parece que isso é o que estava ocorrendo na igreja de Corinto. Quando os irmãos se reuniam, havia acepção de pessoas. Então, as pessoas que tinham uma posição social maior, elas discriminavam as pessoas. E o que ocorre que Paulo está falando quando ele usa a figura do corpo? Pode ser você. Tinha irmãos que eles tinham uma posição social inferior, porque muitos deles eram escravos, só que essa pessoa, quando Deus usava ela nos dons, Deus usava ela nos dons, vamos dizer assim, de mais destaques, vamos dizer assim, que é a profecia, falar em línguas, que era um dom evidenciado. Então, a própria estrutura da igreja como corpo iguala todo mundo, porque quando Deus vai distribuir os dons, Deus não vai distribuir os dons para uma pessoa superior, vai receber um dom que lhe dê superioridade. Não é por classificação social. Entendeu? Então, quem distribui é o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo distribui os dons de uma forma igualitária, então isso, no corpo de Cristo, ela une as pessoas. Porque o corpo de Cristo, ela não é uma questão da organização da igreja, da organização. O corpo de Cristo é onde Cristo se revela para o mundo. Então, quando os dons espirituais são manifestados, quando ocorre a operação na igreja, Cristo está se revelando para o mundo. Tá? Então a igreja ela é a expressão do poder de Deus para o mundo. Então, e dentro disso não tem divisão. Todos são iguais,
Porque quem é o cabeça é Cristo. E cada crente, ele é um membro do corpo. Então, por exemplo, aqui nós temos vários irmãos. Então, os irmãos são corpo. Aí você vai para outra igreja, tem irmãos lá, ele também faz parte do corpo. Entendeu? Então não há diferenciação, porque o cabeça é Jesus, é ele que coordena tudo. Então não há superioridade na questão dos dons. Então essa questão da metáfora paulina que Paulo usa, ele quer mostrar o que? Justamente essa questão de igualdade que tem na igreja e que nenhum é superior ao outro. Tá? Os sábios arquitetos, corpo de Cristo. O 2. Deus levanta homens para edificar espiritual e moralmente e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus, 1 Coríntios 3:9. Os ministros são os sábios arquitetos. Então, dentro da formação, vamos dizer assim, da estrutura da igreja, nós temos aí pessoas que são usadas para serem arquitetos. Só que, eu vou até ler aqui, se Deus levanta homens para edificar espiritual e moralmente doutrinamento a igreja local, a igreja é edifício de Deus. Os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Quem é? Jesus Cristo. Tá? Mas o ministro tem de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr o outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, por exemplo, sábios arquitetos são as pessoas que são responsáveis pela edificar espiritualmente, moralmente e doutrinamente a igreja. Falando aqui na edificação do corpo, já entrando na questão do exercício do dom. De novo, eu não posso me basear, falar coisa que já não foi fundamentada. Por exemplo, falando, eu acabei de falar isso, sobre o exercício dos dons espirituais. Então, quando a gente é usado pelos dons espirituais, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior ao outro. Porque toda a função do uso do dom é a edificação do corpo. E quem é a cabeça do corpo? É Jesus. Jesus é a evidência. Jesus que deve ser exaltado. Jesus que deve ser glorificado. Porque quando o corpo, quando a igreja, os irmãos são usados nos dons espirituais e usa esses dons em função da edificação do próximo, quem está sendo glorificado é Jesus. Né? É Jesus que está sendo glorificado. Então a igreja existe para que o Senhor seja glorificado. Então eu não posso usar dos dons para alcançar posição de destaque, para ser superior ao outro. Essa não é a finalidade do dom. Então, como estrutura, então, tudo que ocorre na igreja, quem deve ser glorificado é Cristo. É Cristo que é glorificado. Tá? E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque o que acontece? A gente sabe, por exemplo, quem é usado em dons, principalmente em dons de profecias, dom de revelação, são dons extraordinários, são dons que chamam a atenção. Né? Então, porque são dons que são dons miraculosos. Por exemplo, os dons de curas, dons de maravilhas. Quem é usado por estes dons que o Espírito Santo usa, é evidente, é claro que essa pessoa ela receberá vamos dizer assim, ela será mais evidenciada, vamos dizer, no contexto da igreja local. É claro. Só que essa pessoa,
ela, ao usar o dom, ela não deve ser deixar levar pela soberba, pela arrogância e pela próprio deslumbre que isso ocorre. Então ela tem que ter a consciência que esse dom que Deus está usando por meio do Espírito é para glorificar Jesus. É para benefício daquele que está recebendo o dom. E porque Jesus está usando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de como que nós vamos edificar como sabe arquiteto. O alicerce já foi posto, é Cristo. Tudo que nós fazemos ou faremos é para que Cristo seja glorificado. Tá? O reconhecimento, se há algum reconhecimento, se a pessoa vai ser honrado, está sendo honrado porque Cristo está usando a pessoa nesse dom. Então isso é um ponto importante. Tá? Então eu poderia falar mais sobre a questão disso, mas acho que no último tópico aqui, que vai tratar sobre a questão do despeseiro dos dons espirituais, acho que vai nos ajudar um pouco mais, e aí a gente já está caminhando para o final. Diz assim, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Gostaria até de ler a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, e nos diz assim: Deus concedeu um dom a cada um e você deve usá-la para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variedade de graça divina. Então você vê, ó, Deus concedeu a cada um um dom. E para que eu devo usar esse dom? Para servir uns aos outros. Então é interessante isso, que o uso do dom é comunitário. Então, se eu tenho um dom, o dom deve ser usado para benefício do outro. Então, sempre vai ser assim na questão dos dons. Deus não dá o dom para mim, Ele dá o dom para que seja usado por mim. Então, por quê? A unidade. Eu já falei isso, acho que não sei se foi na lição passada ou foi numa das lições anteriores do trimestre passado, quando nós estávamos falando sobre o pentecostalismo. Os dons espirituais, e uma das preocupações do apóstolo Paulo, quando a gente vai ler as cartas dele, principalmente Coríntio, o Coríntio é uma igreja que está destruturada por causa da carnalidade dos irmãos. Né? Os irmãos deram mais vazão à carne e aí houve uma distorção nos dons espirituais. Então eles foram egoístas, soberbos, causaram divisões. E o que isso ocasionou? Na divisão da igreja. Por isso que quando Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai não discernir o corpo. Porque quando eu causo divisão no corpo, quando eu estou tentando destruir o corpo. Então eu não entendi a finalidade da igreja. A finalidade da igreja é um corpo e é uma unidade. E aí, por que é difícil? Imagina, olha, vou falar, você tem uma igreja que tem diversidade de dom, tem variedade de dom. Só que a variedade de dons deve produzir a unidade. Isso, quem vai fazer isso? É só o Espírito. Só o Espírito Santo tem a capacidade de fazer isso. Agora, por isso que quando Paulo fala, ele vai falar assim, ele não fala que ele não pode falar como espirituais, porque eles são carnais. Então, se a pessoa não é espiritual, a pessoa não entendeu o conceito do Evangelho, que agora é nova criatura, que se o que nós somos hoje é por mérito de Cristo, tá? Aí, o que entra aqui? Humildade. Eu só sou o que eu sou hoje porque Jesus me escolheu, porque Ele me chamou, porque Ele deu o dom por meio do Espírito. Então todo o mérito é de Cristo. Então eu tenho que ter essa consciência. Se eu não tenho essa consciência, novamente, o dom do ensino, que também é um dom que às vezes a pessoa mostra que é uma pessoa que
acumulou muito conhecimento, então você domina certas áreas do conhecimento. Só que isso só é ocasionado porque Deus deu isso para a pessoa. Não é por mérito próprio. Porque ainda que o dom ele exija, vamos dizer assim, um esforço humano para ler, para conhecer, mas a capacitação sobrenatural, ela vem de Deus, tá? Então eu não consigo nada de mim mesmo. O dom de profecia, que é um dom também extraordinário. Deus usa a pessoa fala àquela pessoa que está ouvindo ali, revela o segredo do coração, mas você só está sendo usado porque o Espírito Santo lhe deu aquele dom. Senão você não estaria, vamos dizer assim, recebendo aquele destaque naquele momento, se Deus não usasse. E assim é para revelação, e assim é para o dom de cura. Agora, imagina isso, essa variedade de pessoas sendo usada, de dons diferentes, e qual que é a finalidade? É promover a unidade. Então, Paulo, em suas cartas, sempre vai falar disso, a unidade do corpo, a unidade. Na igreja de Coríntio é a divisão, é a imoralidade, porque na causa da imoralidade, muitos irmãos, alguns pregadores pegaram e deram uma elasticidade na doutrina quando Paulo falou sobre a liberdade do culto cristão. Então teve alguém que entendeu e levou isso para uma... então quer dizer que a pessoa pode viver na imoralidade, na questão a pessoa pode comer lá coisas relacionadas aos ídolos pagãos. Então eles foram muito elásticos na questão da interpretação. Aí Paulo ele vai corrigir isso, ele fala, não é porque nós temos liberdade de Cristo que a gente pode fazer qualquer coisa. Então ele vai responder alguns questionamentos que teve pessoas, no caso alguns pregadores lá, que entenderam e interpretaram errado. Então a gente tem que entender o conceito. Para que é? É para benefício do próximo e para a unidade do corpo. Então os dons espirituais ele tem essa finalidade, tá? E quando Paulo, agora no versículo 11 do capítulo, vocês têm o dom de falar, então façam de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. A questão do despeseiro que ele fala aqui, que Pedro usa, essa figura, era uma pessoa que era responsável pela dispensa, que era o mordomo. Então ele era responsável por toda a administração do alimento das pessoas vão receber. Então ele tinha que tomar cuidado, por exemplo, em a quantidade de alimento que deveria ser usado durante aquele período, para que as pessoas não recebessem muito alimento e viesse faltar. Então ele administrava a alimentação das pessoas. Então quem recebe o dom de Deus deve ter esse cuidado, que deve ser de acordo com o dom que a palavra que Deus deu. E quem vai... qual é a proporção? É Deus que vai me direcionar nisso. Entendeu? Então é isso que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu não tomo cuidado nesse tipo de coisa, aí eu uso o dom para o benefício próprio. Ou eu uso o dom de uma forma desordenada. E, ao fazer isso, eu causo divisão na igreja. Por exemplo, a gente viu uma coisa que ocorreu esse mês agora, o mês que se passou. Um irmão foi lá e profetizou, e o negócio ganhou uma proporção, assim, no Brasil, que tem pessoas que mandaram mensagem para mim perguntando o que fazer, né? O irmão dizendo lá de tantas pessoas iriam morrer. E qual foi o que aconteceu para a igreja? A igreja foi ridicularizada, não causou um mau testemunho para a igreja, entendeu? Não ocorreu o que ele falou. Em algumas das justificativas dele, ele chegou a dizer que Deus o enganou. Faltou até a humildade para ele reconhecer que ele não falou por intermédio de Deus. Então foi uma coisa que trouxe prejuízo para a igreja.
Não trouxe benefício para a igreja. Por quê? Porque isso, irmão, chegou a ser vinculado em mídias seculares, tradicional. E o que aconteceu? Só ocorreu o que já vem ocorrendo. Os cristãos foram mais ridicularizados ainda. Então, se eu não tiver o cuidado de usar o dom espiritual, né, eu levo a igreja ao ridículo. Eu ridicularizo o nome do Senhor Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como despenseiro dos dons espirituais. Amém? Então, eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedido pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com o bom despeseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 11. Síntese do tópico. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, o parâmetro, vamos dizer assim, que regulamenta os dons espirituais é o amor. Eu não amo o próximo, eu não amo o irmão. Porque assim, como é que eu vou ensinar algo errado para o irmão? Eu gosto de uma frase, acho que é do apóstolo Paulo Romero, que diz assim, quem embarca num barco, numa salvação errada, ele desembarca num céu errado. Então, se eu embarcar numa salvação errada, consequentemente, o céu onde vai ser desembarcado é errado. Então, o ensino, o uso dos dons espirituais tem que ser cuidado. Porque eu aqui estou ensinando. Se eu ensinar uma coisa que não é bíblica, que é errada, claro que tem irmãos que sabem discernir. Se irmão fala assim, o que o Cavalcante está falando não é bíblico. Agora, tem aqueles irmãos que são os irmãos novos na fé. São os irmãos que estão vindo, que estão recebendo o ensino. Se eu não ensinar de uma forma correta, eu posso ocasionar um estrago espiritual na vida dessa pessoa. Uma pessoa que profetiza algo que Deus não mandou, ele causa estrago espiritual na vida da pessoa. Então, o mau uso dos dons espirituais causa estragos espirituais para a igreja, divisões. Então, a gente tem que ter o cuidado. Então, quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem a missão de cumprir e proclamar o Evangelho. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Eu acho que aqui tem um ponto importante, principalmente nós que somos pentecostais, que acreditamos na atualidade dos dons espirituais. A gente vai estudar mais sobre isso, sobre os dons, pegando aí uma lista, né, a classificação dos dons espirituais. Nós iremos iniciar, a partir da próxima aula, falando especificamente dos dons espirituais. Depois a gente vai falar sobre os dons ministeriais, e aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas, por exemplo, hoje nós vivemos uma época da igreja, de novo, como pentecostais, que cremos na atualidade dos dons espirituais, que cremos na manifestação do poder de Deus. Hoje nós precisamos de pessoas, por exemplo, pessoas que ensinam, que se dedicam ao ensino, pessoas que o Espírito Santo usa nos dons espirituais, como profecia, nos dons de curas, de manifestação de maravilhas, no dom de interpretação de línguas. Eu acredito, não sei se todos os irmãos que já viram, por exemplo, quando uma pessoa profetiza e a outra interpreta, é um dom assim, extraordinário. Eu já vi isso acontecer na igreja, toda a igreja para e fica olhando. A manifestação do dom da igreja é algo assim extraordinário. Isso mostra o que a presença de Deus na igreja, que o Deus se faz presente. Então a gente devemos buscar isso em oração, é que Deus nos use com os dons espirituais para que
pessoas sejam edificadas na igreja, principalmente agora, irmão, num momento de difícil que nós estamos passando, palavras de encorajamento, palavras de consolo, de conforto e, claro, de exortação também, de Deus levantando os seus profetas para falar, né? Pessoas com o dom de socorrer pessoas, de ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que exercem misericórdia. Então, hoje, como qualquer época da história, nós precisamos das manifestações dos dons espirituais na igreja. Agora, o que precisa? Nós buscarmos por meio de oração que Deus, por meio do seu Espírito, nos use com os dons espirituais. O propósito dos dons é edificar toda a igreja e ter isso em mente. Eu vou buscar um dom espiritual, quero que Deus me use, mas aqui a igreja tem que ser edificada. A igreja que deve ser glorificada, porque quando a igreja, Jesus é glorificado. Nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular. Então eu não vou buscar um dom para eu ser mais influente, para eu ser mais famoso, para que eu seja superior ao outro. Não, o dom é para benefício do próximo. Amém? Então vamos para as perguntas para refletir. A respeito de o propósito dos dons espirituais, responda. Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3,15. De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja qual é o verdadeiro? De acordo com a lição, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas. Por quê? O ato de profetizar, porque assim todos seriam edificados. Tá? Quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons espirituais? Quais são esses capítulos? 2 capítulos, 13 e o capítulo 14. Você pode colocar também do 12 ao 14, tá? Qual é essencial, o que é essencial ao crente ter para que a igreja seja edificada? O amor, tá? O amor é essencial. Segunda lição, o que fazia o despeseiros? Era a pessoa responsável por administrar a despensa. Amém? Então, no próximo domingo, irmão, a gente não sabe ainda, a gente sabe que foi definido que as igrejas terão que respeitar os decretos de prefeitos, governadores, e aí vai ter que ver as fases, né, que elas dão a abertura aos templos religiosos. A gente não sabe se pode ocorrer no meio da semana ou não. Eu sei que a gente está agora na fase vermelha, e aí igrejas não contempladas, então possivelmente nós iremos estar fazendo as nossas atividades online. Se ocorrer alguma coisa, que eu disse na escola bíblica na aula passada, né, cara? No Brasil em 5 minutos pode mudar. Então a gente não tem uma clareza do que pode acontecer sobre a abertura dos templos. Mas uma coisa é certa, Jesus está conosco. Tá? Então eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Fernando, tem o Edmilson, a Vera, tá até minha cunhada aqui, a Vilma, Helena Santos, o Davi, o Gilson, olha, também o Joel, pastor, como sempre, aqui está sempre presente, Marisa, a Cláudia também, amém, Guilherme, Cleonice, e que na próximo domingo nós possamos estar aqui em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar essa oportunidade. Estamos aprendendo, tá, irmãos? Então, continue lendo a revista, tá? Uma pena que a gente não tem como fazer uma interação melhor, né? O presencial é bom porque os irmãos fazem a pergunta, tem o pastor que sempre faz as colocações dele, tanto o pastor Rigonato, o pastor José Wilson, o pastor Edson Pantera, mas nós queremos que isso vai terminar. Tudo, há um tempo determinado para todas as coisas, né? Então, eu quero terminar orando neste domingo, que possa ser um domingo abençoado para os irmãos. Lembrando que durante todo o domingo a gente está em questão de plantão, né, para os irmãos que querem tomar a ceia. O pastor José Wilson está aqui na igreja. A partir das 9 horas ele estará recebendo os irmãos aqui na igreja para poder
distribuir a ceia para os irmãos. Então, os irmãos que querem tomar a sua ceia, pode vir a partir das 9 horas, tá? A gente vai estar aqui ajudando. Em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero louvar a Ti nesta manhã por mais uma aula que o Senhor pôde falar aos nossos corações. Eu quero agradecer pela vida de todos os irmãos que estão aqui assistindo, que o Teu Espírito possa falar melhor ao coração dos Teus servos, dos Teus filhos, Pai e filhas, e que possamos ter um domingo abençoado com a Tua presença, e que possamos continuar firmes na Tua presença, Pai. Abençoa também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão acometidos por este vírus, Senhor, que Tu possa visitar, que Tu possa fortalecer, que Tu possa sarar, curar os nossos irmãos, que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. É o que te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, mas em nome de Jesus.